Existe uma sensação comum que algo precisa mudar urgente no Ministério de Louvor. Pois é, sejam bem-vindos à nossa análise visual de hoje. O objetivo aqui é dar um verdadeiro salto, uma mudança de paradigma gigantesca na forma como a gente enxerga tudo isso. Vamos sair daquela mentalidade de show e performance de palco e mergulhar numa realidade totalmente enraizada na espiritualidade. É, literalmente, uma jornada para transformar como as equipes se preparam e principalmente como entendem o seu próprio papel. Vamos lá? Mas antes de sequer encostar num instrumento ou escolher o repertório do fim de semana, tem uma pergunta essencial. O que é adoração? Parece super simples, não é? Mas acredite, é exatamente nesse ponto que nascem as maiores crises nos ministérios. Sem ter isso muito claro e teologicamente bem resolvido, todo o resto corre um risco enorme de desabar como um castelo de cartas. Então, vamos dar uma olhada nessa crise silenciosa que está pegando em cheio as equipes modernas. Isso mostra que um ministério é, no fundo, um grupo de servos e não só uma banda. Quando o propósito espiritual se perde, a gente começa a ver músicos que são tecnicamente incríveis, impecáveis mesmo, mas com uma fé super frágil. É o clássico exemplo daquele instrumentista que toca as notas com perfeição, mas esquece totalmente de orar. E aí, equipes inteiras começam a confundir aquele arrepio emocional de um acorde bonito com a presença real de Deus. Para reconstruir tudo isso, o nosso roteiro vai passar por 5 pontos centrais. Vamos dar uma olhada no foco da adoração, depois em serviço sacerdotal versus o palco, seguido por excelência não é vaidade, unidade acima do virtuosismo e, para fechar, uma aplicação ministerial prática. Começando pelo nosso primeiro ponto, o foco da adoração. Essa é a virada fundamental para tirar os holofotes do homem e voltar tudo para Deus. O contexto histórico dessa visão de Isaías é simplesmente fascinante. Aconteceu num momento de crise nacional absurda. O rei Uzias tinha morrido, o país estava em um caos político e totalmente distante espiritualmente. E no meio dessa instabilidade toda, olha o contraste. O trono de Deus continuava lá, inabalável. O detalhe impressionante aqui é que os serafins ao redor do trono só falavam da santidade de Deus. Zero foco neles mesmos, nada de cantar sobre os próprios sentimentos ou buscar protagonismo. O foco era 100% na santidade infinita de Deus. Isso nos traz para um contraste enorme com os dias de hoje. A tentação moderna é transformar o culto num show emocional, onde a música tenta tomar o lugar da presença divina e o carisma acaba servindo de maquiagem para a falta de caráter. Mas a realidade bíblica é uma reverência totalmente centrada em Deus. O ponto-chave é, o centro de tudo não é a iluminação, não é a estética do palco, não é o cantor e com certeza absoluta não é a banda. É única e exclusivamente Deus. E isso já puxa o nosso segundo ponto, serviço sacerdotal versus o palco, aquela transição urgente de performer para sacerdote. Nessa passagem, o apóstolo Pedro resgata uma linguagem lá do Antigo Testamento. Quando ele fala em sacerdócio real, ele está lembrando que um sacerdote nunca, mas nunca mesmo, ministrava para se autopromover. A missão era servir diante de Deus em favor do povo. É sobre ter acesso espiritual e servir de forma totalmente abnegada, sem buscar fama. É uma vocação para a comunidade, pura e simples. Agora, olha que interessante como a psicologia social e a fé se encontram aqui. Estar numa plataforma traz visibilidade, e a visibilidade dispara aquela necessidade humana gigante por aprovação e comparação. É muito fácil confundir validação espiritual com aplauso. Por isso, a gente precisa combater essa psicologia do palco com sinais claros de maturidade. O ministro maduro de verdade adora com a mesma intensidade mesmo quando não tem um solo para cantar, e serve feliz da vida longe dos holofotes. Por quê? Porque a verdadeira identidade está enraizada em Cristo, e não na posição que se ocupa lá na frente. Seguindo em frente, chegamos à terceira mudança. Excelência não é vaidade. Precisamos trocar aquele discurso de que apenas a unção basta por uma cultura de excelência preparada. Lá no original em hebraico, essa expressão tocai bem tem um peso imenso. Ela fala de habilidade real, competência e muita dedicação. A Bíblia nunca separou espiritualidade de excelência técnica. Se a gente olhar em 1 Crônicas, por exemplo, os músicos eram super treinados, separados e organizadíssimos. Ou seja, existe sim uma exigência enorme de preparo técnico para servir a Deus com excelência. Mas existe um mito meio tóxico rodando por aí, aquela velha desculpa de que nós só precisamos de unção. Infelizmente, na prática, isso costuma ser só uma cortina de fumaça para esconder preguiça e desorganização. Vamos ser sinceros. A unção não afina a guitarra sozinha.
A psicologia da performance nos ensina algo valiosíssimo. A preparação abaixa a ansiedade. Aquele nervosismo absurdo antes de tocar, na maioria das vezes, não é nenhuma batalha espiritual. É só falta de ensaio mesmo. Quando há uma preparação de verdade, a mente fica totalmente livre para ministrar. Afinal de contas, a excelência é, literalmente, o amor demonstrado através do preparo. Chegando no número 4 da nossa análise, unidade acima do virtuosismo. Entender que a saúde do grupo vem muito antes do talento de um solista. Quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava falando com uma igreja cheia de culturas diferentes e, para piorar, super dividida. Ele coloca a unidade espiritual como algo inegociável. Trazendo para o nosso contexto, é um baita alerta. A esmagadora maioria dos ministérios de louvor não quebra por falta de gente que canta ou toca bem. Eles quebram por causa de ego, de vaidade, competição e aquele ressentimento que vai acumulando com o tempo. A dura realidade é esta: uma banda rachada espiritualmente nunca vai conseguir levar a igreja à unidade. Equipes maduras e saudáveis funcionam na base da confiança lá em cima e de uma comunicação muito clara. Existe a sabedoria para corrigir uma nota errada sem humilhar a pessoa e, principalmente, a capacidade de ouvir críticas sem armar uma defesa na mesma hora. É o princípio maravilhoso de aprender a jogar junto no mesmo time sem ficar competindo. E agora o nosso quinto e último ponto: aplicação ministerial prática. Como transformar tudo isso em passos de ação para a semana? Esses 4 passos são simplesmente geniais para tirar toda essa teologia do papel. Primeiro, a parte espiritual. Tirar um tempo para adorar sem encostar em nenhum instrumento. Só a pessoa e Deus. Segundo, o técnico. Gravar o ensaio e escolher apenas uma coisinha para melhorar na próxima semana. Um passo de cada vez. Terceiro, o lado relacional. Chamar alguém da equipe para tomar um café fora da igreja. Fortalecer a amizade longe do palco. E quarto, o lado pessoal. Ser muito honesto na hora de refletir sobre as próprias motivações de estar ali servindo. Para fechar nossa análise, fica essa pergunta bem provocativa das nossas fontes. Olhando para todos os desafios de hoje, onde está a nossa maior vulnerabilidade? Na falta de uma vida espiritual genuína ou nessa carência de maturidade para lidar com as emoções e a parte técnica? É uma reflexão pesada sobre o equilíbrio essencial que a gente precisa ter. E, com essa pulga atrás da orelha, terminamos a nossa explicação de hoje. Vamos continuar buscando a excelência de verdade em todas as áreas. Até a próxima!